Corinthians! Salve Timão, eu sou o Duca Reis e segue o impasse em relação ao calendário do futebol brasileiro. Ninguém sabe quando a normalidade voltará devido ao Covid-19. Será que ainda haverá campeonatos estaduais? Será que o Campeonato Brasileiro volta nesse ano? Ninguém sabe o que pode acontecer, mas o que ganha força nos bastidores é a anulação dos campeonatos estaduais. O que significa anulação? É que os campeonatos, os jogos que foram realizados até o momento seriam anulados e o campeonato não teria continuidade nesse ano. Apenas no próximo ano com as mesmas equipes, ou seja, ninguém seria rebaixado e ninguém seria declarado campeão. Se realmente isso acontecer, eu acho que em relação a títulos, acho que as melhores equipes, a equipe que estivesse liderando os campeonatos estaduais, eu acho que seria justo ser declarada campeã. Tudo bem em relação ao rebaixamento, mas eu acho que, por exemplo, em São Paulo, o Santo André era a melhor equipe até então. Acho que o Santo André poderia sim ser declarado campeão estadual desse ano. Eu acho que se fosse um dos quatro grandes, eu acho que até politicamente falando, seria difícil dar o título para eles. Mas como é o Santo André, que nunca foi campeão estadual, acho que seria bacana dar esse título para o Santo André. O Santo André, que do elenco de 26 jogadores, 22 jogadores acabarão o contrato após o final do campeonato estadual. Muitos deles já assinaram pré-contrato com outras equipes, ou seja, o campeonato paulista, mesmo que voltasse nos próximos dias, dificilmente o Santo André teria condições de terminar o campeonato por conta dessa questão contratual com os jogadores. Então, eu acho que o melhor a ser feito, na minha opinião, era declarar o Santo André como campeão estadual, não ter rebaixamento, os times que jogam a Série A2 poderiam subir, todos eles para a Série A1, aí ficaria no próximo ano um campeonato estadual de 32 equipes, 8 grupos de 4, e aí poderia fazer um torneio curto. Acho que seria a melhor solução em relação aos campeonatos estaduais, especificamente falando do Campeonato Paulista. E ontem eu mostrei trechos da entrevista que o técnico Thiago Nunes deu para o colega Napoleão de Almeida do canal Band Esportes, e essa entrevista deu uma repercussão danada, tudo porque o Thiago Nunes disse que o Cifute, Centro de Inteligência de Futebol do Corinthians, está sucateado. Isso é muito grave porque o Cifute sempre foi algo de bastante positivo no Corinthians. É um centro de inteligência que ajudou o Corinthians a trazer vários jogadores desconhecidos e jogadores que acabaram brilhando e fazendo história na equipe do Corinthians, como é o caso do Paulinho, do Romarinho, do Felipe, Edenilson, Guilherme, Bruno Henrique, André Santos. Se eu for falar a quantidade de jogadores que o Corinthians acabou trazendo graças ao Cifute, vou ficar até amanhã. No entanto, o Corinthians nos últimos tempos vem errando demais nas contratações de jogadores, gastando muito dinheiro para trazer esses jogadores que não estão respondendo dentro de campo. E com isso o Corinthians está tendo um prejuízo imenso. O técnico Thiago Nunes, para reestruturar esse desempenho, esse centro de inteligência do Corinthians, trouxe consigo o Pedro Sotero. O Corinthians nos últimos anos vinha perdendo realmente vários profissionais. O Fernando Lázaro deixou o Corinthians para ir para a seleção brasileira. O Carille, quando foi demitido no ano passado, o Denis Lupe foi junto com ele. O Corinthians também tinha perdido 3 profissionais para o São Paulo, no caso o Carlos Vargas, o Luiz Felipe Batista e o Raoni Tadeu, que eram profissionais da mais alta competência que ajudavam o Corinthians no desenvolvimento do Cifute. O Cifute hoje ele serve mais para analisar o adversário e ajudar os jogadores do Corinthians, os jogadores que vêm treinando diariamente. Mas para contratar jogadores, realmente o Cifute está deixando a desejar, e eu espero que o Thiago Nunes, ao lado do Pedro Sotero, consiga reestruturar esse departamento que foi tão importante para o Corinthians na história recente do clube. E não deu para o ala Matheus do time de futsal do Corinthians. O jogador estava concorrendo ao tradicional prêmio Futsal Awards, que é um prêmio que tem a chancela da FIFA e é organizado pela revista Futsal Planet. Ele estava concorrendo a melhor jogador jovem do mundo, no entanto, acabou perdendo esse título para o Leozinho do Sorocaba. De qualquer maneira, só de participar desse prêmio, acho que já é um grande resultado para a carreira do Matheus, ele que é um dos melhores jogadores da equipe de futsal do Corinthians, e infelizmente o Matheus deverá se transferir para o Barcelona no segundo semestre. Como não sabemos se o time de futsal do Corinthians jogará ainda nesse primeiro semestre por conta do Covid-19, talvez o Matheus não jogue mais com a camisa do Timão.
Então por hoje é só, eu volto amanhã a partir das 19 horas e 10 minutos com todas as notícias do Corinthians. Então inscreva-se no canal, ative o sininho para receber as notificações, dê um like, compartilhe com os amigos e salve Timão!